O amor é a alma da vida. E como vocês perceberam ali, também a comunhão dos seres e a alma do universo. E agora falar nessa casa, que é a casa máter, onde o nome é Deus, amor e caridade, não sei se eu vou conseguir corresponder o que se pretende para essa noite. Porque quando perguntaram para Santo Agostinho sobre Deus, antes de você me perguntar, eu sabia. Já que você perguntou, agora eu não sei o que falar a respeito do. Porque se ele for um ser, é um ser antropomórfico que cria a obra fora de si, como se fosse uma personalidade humana. Mas quando nós imaginamos Deus como um todo, e tudo que existe, existe nele, e fora dele nada existe, no mínimo somos expressões de Deus. E lembrando de Jesus, sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. E o reino de Deus está dentro de vós. E ao mesmo tempo, quando lembramos de João o Evangelista, o máximo que ele conseguiu sintetizar, Deus é amor. Mas Miramês fala, amor é apenas uma de suas expressões. Ele é mais do que isso. Embora antes do amor, para Joana de Angelis, não existia criação. O amor é a energia que gera a vida, que nutre a vida, organiza e mantém em todas as suas expressões. É o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, segundo a autora. E caridade é um caso sério, porque antes eu pensava que era dar coisas, até estudar um pouquinho sobre Kardec, e principalmente em Viagens Espíritas de 1862, quando ele sintetiza que a caridade é a sublimação da personalidade. Dar coisas para ele é beneficência, e caridade para ele é benevolência. Embora tenha alguém que divide, ele também foi convidado a fazer isso para não correr com os confrades da época. Colocou caridade beneficente e caridade benevolente. Mas Emmanuel, não querendo diminuir Kardec, parece que ele deu um norte na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade, que nós plagiamos o título e também a leitura, o capítulo, e colocamos como introdução do primeiro item do capítulo 9. Dar o pão a quem tem fome é um dever. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão, libertar a criatura. Dar o pano, o que sobra de nosso armário, é um dever. Agora, ensinar o outro a ganhar o próprio pano é caridade. Aliviar a dor do outro é um dever. Agora, ensinar o outro a curar a si mesmo é caridade. E ele fala várias possibilidades e termina dizendo que caridade é a libertação da criatura. Mas uma síntese de Kardec que também me encanta: a caridade é a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação. Para Emmanuel, caridade é autossublimação. Ficou um sinônimo com o que Kardec afirmou. Agora, Joana de Angelis sempre coloca mais um ponto no ponto. Aí desafia-nos. A primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Depois ele vai abraçar as tarefas mais modestas na casa, limpar a casa, limpar os banheiros, receber as pessoas, e por intermédio das tarefas, faça o intercâmbio com o mundo espiritual para trazer a palavra de consolo
de esclarecimento, etc. Em nenhum momento ela falou de reunião mediúnica. Nós somos contrários a coisa nenhuma e de maneira nenhuma. Só que ela está falando que a mediunidade, porque se nós ficarmos limitados a receber os espíritos só aqui, já pensou? E na fila do banco? E na rua? Ou em casa? Tem hora que a gente precisa servir de instrumento em qualquer momento, em qualquer lugar. Aqui também é um exercício, um laboratório, mas não podemos desconsiderar a possibilidade de elas ter 24 horas por dia. E para isso, Kardec falou que precisa só de duas coisas, conforme consta no Livro dos Médiuns: o estudo e a transformação do médium. Sem estudo, ele não permitia ninguém participar de uma reunião prática. Está lá no Livro dos Médiuns. E depois de compreender a teoria, agora passamos para a vivência, porque nós vamos definir quem vai estar conosco pela nossa conduta, pelo nosso caráter. Por isso, sintetizando o nome da casa, lembramos Paulo de Tarso: em Deus existimos como seres individualizados, nos movemos, encarnando daqui para ali, de lá para cá, e vivemos as nossas experiências. E mais uma vez lembrando do amor: se Deus é amor, só uma frase com Joana de Ângeles: o amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe no universo. Por isso que, repito, ela fala que antes do amor não existia a criação. Ele é a matéria-prima e, simultaneamente, é a lei. Vamos entender isso? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O Espírito Lázaro: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, o homem possui emoções. E foi Joana de Ângeles que resgatou esta etapa, que nas traduções não existem. Mais purificados possuem sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Agora é a lei. Nesse momento lembramos de Jesus: eu sou a luz do mundo, o amor personificado. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E nós ficamos imaginando a oração, principalmente a oração do Pai Nosso, porque no meio espírita, desde a época de Kardec até os dias atuais, porque na Bíblia pedi e obtereis, é moleza. Quem pede recebe, etc. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E também ouvimos quantas vezes: orai e vigiai. Será que não esqueceram nada? Em Marcos 13, 33, Emmanuel resgata o versículo. A informação real é: olhai. Eu estou olhando vocês. Eu estou selecionando as possibilidades de um relacionamento amorável, respeitoso, feliz. Olhei, agora vigie o que você escolheu. O que você escolheu, com quem você vai relacionar. E depois orar e trabalhar, fazer acontecer. Porque quando vamos aprofundando em Emmanuel, oração é força, ação é serviço. E a oração para ele começa com simples desejos que viajam do coração para o cérebro.
ou do emocional para o mental. Quando chega na mente, transforma-se em pensamentos. Se começa como simples desejos, vamos imaginar que começou como um ato instintivo. Transformou-se em sensações, em emoções, em sentimentos, e depois termina como pensamentos. Vocês já ouviram André Luiz falar isso? Os pensamentos nasceram da evolução dos sentimentos. E ele dá à luz a inteligência intelectiva, que dá à luz a inteligência emotiva, que vai gestar a inteligência espiritual, e ela é o ponto mais delicado do amor, que é o que nós chamamos de virtudes, ou a virtude em si. Creio que vocês não passam por dificuldades psicobiofísicas, morais e espirituais. Nunca foram visitados pela dor, nem pela inveja, nem pelos ciúmes, pelos melindres, pela calúnia, pela difamação. Creio que vocês nunca passaram por nada disso. E nunca leram, às vezes, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 26 do capítulo 5, se crava um espinho na nossa carne, você vai deixar usar a sua inteligência para tirar. E quando você estuda o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, perdoar um amigo é dar prova de amizade. Perdoar o inimigo é pedir perdão para si mesmo. Esse negócio não está ficando bom. E depois você percebe, se você disser ao outro, eu não perdoo, condenou a si próprio. Ou como Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, logo no segundo capítulo, no primeiro versículo. É indesculpável ao homem que se arvora em juízo, porque julgando o outro condena a si próprio. Esse tema de hoje, na realidade, começa no início do livro e termina no primeiro item do último capítulo. O amor é a alma da vida. Então aqui o amor é uma coisa e o amar é outra coisa muito diferente. Vamos fazer um teste? O amor é quando eu te ofendo. O amor doente e ainda primário. E o amar é quando você me perdoa. O amor é quando você pede socorro. E o amar, eu falo, o reino de Deus está dentro de você, explico o que é e como você fazer para colocar o seu próprio potencial e lembrar de Jesus. A sua fé te curou. Embora ele pudesse curar qualquer um. Mas ele fala, a sua fé, eu acionei os seus potenciais, porque o mesmo Deus que existe em mim, existe em você. Porque quando falamos da doutrina dos Espíritos, é algo que não tem cercas, não tem cerceamento, e a frase ou a síntese que mais aproxima de sua real função ou da sua real essência é a de Joana de Ângeles, Viana de Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Eu não sei se um esqueceu o ponto ou acrescentou um ponto no ponto do outro. Porque Viana de Carvalho fala no amor, ou melhor, o Espiritismo é a ciência da religião. A religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ficou o que de fora? É a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Joana só inverte. O Espiritismo é a filosofia da religião, a religião da ciência e a ciência da filosofia. E o Divaldo depois inverte, mas dá sempre na mesma coisa. Cada um começa de uma hora e dá o mesmo. Porque como filosofia, ele nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer.
Como ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. Agora, como moral, como doutrina, ele nos ensina o que fazer com o conhecimento compreendido. Porque de que adianta ler 1000 livros se a consciência não é o acúmulo de saberes, mas sim o discernimento do conhecimento? E discernimento só se consegue na vivência. É o que eu me tornei. Por isso, antigamente a fé cega. Kardec trouxe o advento da fé raciocinada. A fé precisa ou necessita de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que eu posso reconstruir o meu corpo totalmente porque eu tenho certeza que já fui uma lagartixa. Ela sabe fazer um rabinho novo em pouco mais de uma semana. E Kardec fala que o energismo do nosso corpo se renova totalmente em 2 meses. E ele não foi apenas astrônomo, astrólogo, porque ele começou querendo entender o cosmos. Ele percebeu que os astros interferem em nosso comportamento e começou a estudar isso. E para entender na essência que era isso, ele percebeu que havia um magnetismo, como a Lua interfere em tudo por aqui. Ele estudou mais ou menos 35 anos só sobre o magnetismo. Mas não dá para estudar magnetismo sem estudar os átomos, sem estudar química, sem estudar física, sem estudar biologia. Ele terminou por estudar anatomia, fisiologia, lecionar medicina. E segundo José Herculano Pires, ele foi médico e clinicou por algum tempo. Porque se assim não fosse, como ele colocaria na obra A Gênese, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. Só pode afirmar um negócio desse quem vivenciou isso. Então, na obra A Era do Espírito, no capítulo A Cura Espiritual, vocês vão perceber José Herculano Pires falar que ele foi médico e clinicou. Se alguém acredita nisso ou não, isso não muda. O que importa é que ele lecionou medicina. E para alguém lecionar medicina, deve saber o que está fazendo. Isso ninguém nega, que ele lecionou medicina. E o doutor Charles Richer, sempre que dirigia a palavra a Allan Kardec, chamava doutor em medicina. E eu não vou discutir com o doutor Charles Richer. Eu não sou nem tolo para fazer isso. Mas o que importa é que Camille Flammarion, recebendo ele próprio, porque ele foi Galileu, isso Kardec fala, está na obra A Gênese, ele estava manifestando ele próprio, e lá mais adiante, na obra O Objetivo, melhor, A Morte e o Seu Mistério, volume 1, ele fala, o energia do corpo se renova totalmente em alguns dias. E para criarmos um órgão novo, basta a mentalização. Agora, você consegue mentalizar o que você não conhece? Como que eu posso mentalizar o diálogo com uma célula se eu não sei o que é uma célula? E eu falei isso numa palestra e depois eu não sabia que estava na plateia. Não só um médico, porque o que nós chamamos de dentista é médico. Ele estuda a mesma anatomia, fisiologia, ele só escolheu cuidar dos dentinhos. Ele estudou como o outro também. Ele era um cirurgião dentista que estudou mais de 30 coisas diferentes. Depois que fez o curso, foi aprofundar em fisiologia, embriogenia, anatomia, mais de 30 ciências correlatas. E eu estava na época com um problema do fígado, e aí ele me perguntou no particular, para não me envergonhar em público: meu filho, como você vai falar com a célula do seu fígado se você não sabe o que é? Porque você falou do diálogo, falou bonito, etc., mas você não falou o que é a célula. E ele mostrava o que era, como funcionava, e eu aprendi o negócio.
me empolguei, principalmente quando lemos Joana de Ângeles, em Desperte e Seja Feliz. Ela fala do médico interno. Não existe um médico no corpo físico com o poder de criar células à semelhança da quimioterapia. Você já imaginou você criando células com poder quimioterápico? Porque quimioterapia não cura câncer. Radioterapia, idem. Ajuda a matar o corpo mais rápido. Agora, se realmente eu tenho valores, apesar da agressão, eu sabe porque eu acredito que... E é a minha fé que está curando e não radioquímica. Porque ela mata tudo que vem pela frente. Agora, se eu criar uma célula com poder quimioterápico, eu posso lá e desmanchar só que está enfermo. Fala, e aí, camarada, eu sei quem tu és. Eu vou falar para o povo lá, não tomar refrigerante, não tomar sorvete, não comer pipoca de micro-ondas, não falar da vida alheia. E a fofoca, segundo o Chico, também mata, né? E Paranamatiza, a fofoca é a pior magia negra que existe. Eu vou falar para o pessoal parar de fazer magia negra, de comer isso e aquilo, e você vai morrer de fome. Que tal você se transformar? Nada morre, você morre nessa forma e renasce no outro formato, em harmonia com o corpo, porque o comandante desse corpo sabe que para sarar ele tem que mudar o comportamento. Não é isso que vemos na obra de Allan Kardec, que nós chamamos de obras póstumas, e também na Revista Espírita? Quem gosta de estudar a Revista Espírita? Existe laboratório mais perfeito do que ele? E você vai lá na revista de 1866, num artigo do mês de junho, que chama O Sono do Espírito. E o Dr. Calais era médico. Ele falou, estou falando isso para você, Allan Kardec, para que você me ajude a entender esse negócio, porque eu não estou confuso. Porque quando eu fui médico, quem buscava a cura, eu buscava as causas do desequilíbrio moral. Se a pessoa mudasse a moral, curava o corpo. Assim era a minha conduta. E como eu tenho certeza que o Dr. Calais é apenas um pseudônimo, porque estava falando ali do pai da medicina, Hipócrates, que seu alimento seja seu único medicamento. A cura está em você. Isso está em sua obra e ficou na história. Melhor está nos seus ensinos. E ele fala só que todo mundo morre para renascer, para se renovar, porque a lei de destruição, se vocês quiserem conferir, está lá na questão 728 do Livro dos Espíritos, e seguintes subitens. E eu me vi fora do corpo, agora curando a alma, na velocidade do pensamento. Eu comecei a me arriscar a imaginar que velocidade é essa. Maria, João de Deus, foi em Júpiter, em Marte, em Saturno, etc., em alguns segundos. Falei, quantas almas esse moço curava na velocidade do pensamento? Agora curando a alma. Só que de repente eu me vi fora do corpo, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Aí eu dei asas à minha imaginação, porque Hipócrates, começando aqui no final, Hahnemann, para Hermínio Corrêa de Miranda, ninguém até hoje conseguiu contestar nenhuma de suas obras, provar que o que ele estudou não existe. Hahnemann é o precursor da medicina espiritual. Mas antes de ser o que é, ele foi o pai da homeopatia. Antes de ser o pai da homeopatia, foi o precursor do magnetismo, Paracelso. Antes, aí Hermínio sugere que ele foi Hipócrates, o pai da medicina. Então, ele estava conversando com os acadêmicos que estudou medicina em mais de 2 milênios. E ele fala, eu perguntei a eles, com certeza a respeito da medicina,
E quando ele me respondeu, eu percebi que estava respondendo para mim mesmo. E quando eu voltei para perguntar de novo, não tinha mais ninguém, era só eu. Todos eles, era eu. Porque se não entendermos assim, como que eu posso entender o item 27 do capítulo 2 da obra Gênesis, que foi o que me acordou para a vida? Minha esposa colocou o livro na casa inteira. E a Gênesis no banheiro que não tinha jeito. Eu sentava, ficava quase com o rosto em cima dela e aberta. E marcadinho, porque eu já li até aqui. E onde estava aberta, o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o Espírito. O princípio dirigido desse Espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele, o Espírito, seria Deus. E ele fala que o Espírito está no menor movimento de uma partícula do seu corpo. Aí deu um choque, eu falei, quem sou eu, afinal, que não sei nem o que é o corpo? Aí Leon Denis continua, você não vai achar a resposta inteira na obra O Problema do Ser e o Destino da Dor, e precisou alguém sair do estado, melhor, da capital, orientado por um espírito amigo, para vir a Três Lagoas e entregar o livro O Problema do Ser e o Destino da Dor para mim. E ainda com a exigência, ele vai abrir na sua frente e vai sair uma lição. E fala que ele vai começar por essa lição. E quando abriu, não tinha como abrir um buraco e enfiar, não só a cabeça, como a textura do corpo inteiro, sumir. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. O meu pensamento só servia para pensar mal da vida dos outros. A minha língua só para falar da vida alheia, etc. Mas quem estava morrendo era eu. E depois, na sequência, as potências da alma. Aí você vai juntando as pecinhas e lá onde ele fala que num dado momento, uma jovem adoeceu porque não estava alimentando adequadamente e quando alimentava, não sabia absorver os nutrientes. E alguém assume no lugar dela dizendo, nós precisamos desse corpo, por isso eu estou assumindo esse negócio. E ficou 4 anos consertando o corpo. Depois devolveu, e com certeza deu um curso, no mínimo, um reforço, para que ela pudesse reassumir. E ele fala que existe em nós 2 seres. Esse ser interior que Paulo de Tarso já falava há 2000 anos. Existe em mim um eu interior que não se corrompe e um eu exterior que se corrompe facilmente. E nós vamos juntando as pecinhas e você chega em Joana de Ângeles. O Espírito tem quase a idade do universo. Se ela estiver falando do Big Bang, de 13 a 15 bilhões de anos. Mas se ela estiver falando do cosmos, aí a minha cabeça não aguenta fazer esse cálculo, porque existe de toda a eternidade. E nós vamos seguindo. Ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Eu falei, eu sei o quê? Mais uma vez, e a personalidade é apenas a soma desta atual vivência, que está trabalhando conteúdos de outras existências. Às vezes até esses conteúdos assumindo, porque nós encontramos não só em Leon Denis, encontramos em Gabriel Delany, na obra Evolução Anímica, A Alma Imortal, encontramos também em outras obras, em outros autores, como Gustave Gelei, que já era um médico fisiologista da época, mas era semelhante ao psiquiatra de hoje. Ele sabia que estados de consciência, uma emoção podia assumir o corpo. Claro que a gente não começa aquele, parece que um disco furado, fala até babar e depois parece que some. Aí você vai falar com a pessoa, mas eu falei isso mesmo? Algo vem. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Porque ele vem
Joana de Ângeles dizer: converse terna e amorosamente com as suas imperfeições morais. São elas as causas das suas enfermidades. Falei, como que eu vou falar com algo que eu não sei? Aí você precisa estudar para saber quem são. A inveja, por exemplo, é uma imperfeição moral. Convide-as a mudar o curso. Se eu sou adepto à maledicência, vou convidá-las para a benevolência. Se eu sou adepto à mentira, para a verdade. Se eu sou adepto à maldade, à bondade. Convide a mudar o curso. Mas não é só convidá-las, mude você o próprio curso. Converse agora, já que elas eram as causas. Se não existem mais as causas que estão mudando o curso, agora convide o órgão a voltar à normalidade, porque já não tem mais a causa da enfermidade. Como que eu vou conversar com um órgão? Embora Emmanuel, na aula com nós, na lição Socorre a Ti Mesmo, já recomendou isso. Pregue o reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Sem que seu pensamento se modifique, sem que a sua vontade comande o barco orgânico para o bem, os remédios não passarão de medida em trânsito para a inutilidade. E ela nos ensina como fazer isso. Não só conversar com os órgãos, mas para conversar com o órgão, pelo menos eu tenho que saber que ele tem uma consciência. Kardec fala isso, da consciência instintiva que rege os órgãos. E Kardec também falou que somos dois seres, já no Livro dos Espíritos, questão 455. Você sai do corpo, no que se chama sonambulismo, você olha para um lado e vê o seu espírito. Olha para o outro lado e vê o seu corpo e os laços, no plural, que os unem. O laço que liga a alma ao corpo e que liga a alma ao espírito. O que liga a alma ao espírito é indestrutível. O que liga a alma ao corpo pode romper pelo desejo, etc. Assim, conforme vamos entendendo do que é feito um órgão, os seus tecidos, suas células, aí eu posso arriscar o que ela fala na sequência. Penetre no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolva-os em vibrações de amor. Qual o amor que ela está falando? Converse terna e amorosamente. Convide os órgãos a volta com esse mesmo conteúdo de ternura e de amor. Converse com os órgãos. Agora, envolva as células em vibrações de amor. E aí complicou quando ela falou o diálogo seguinte. Está na obra Autodescobrimento e uma Busca Interior. Converse com as forças mantenedoras do corpo físico e do perispírito. Falei, agora me danei. Quem são esse povo? Vou lá perguntar para Ramatiz. E ele fala, meu filho, o que nós chamamos elementais é a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. E eles formam a totalidade do corpo físico e do perispírito também. Agora eu já sei que eu estou conversando com seres. Mas você vai avançando quando chega em Guto e André Luiz, na obra Libertação. Um átomo é um aglomerado de forças vivas. Mas que coisa maluca. O que eu tenho a ver com átomo? Mas o Emmanuel fala que o centro do átomo, ou núcleo, é um centro vital. E quando eu vou magnetizar a água, eu estou fazendo o quê? Enriquecendo o núcleo do átomo. Para que esse núcleo, que é um centro vital, doando para Kardec, segundo Kardec, na obra Gênesis, no capítulo 14, eu vou enriquecer este fluido com os meus fluidos. Fluidos que eu já tinha, energias. Fluido, acentuado, o líquido.
Eu vou enriquecê-lo com as minhas virtudes, os dois, tanto os fluidos quanto o fluido. Ou perturbá-los com as minhas paixões, com os meus vícios. Se a fé recomendada por Kardec é a compreensão perfeita daquilo que se crê, nós temos basicamente quantos tecidos no corpo? Eu estou falando que tem milhares de espíritos aqui, a cidade precisa dessa mensagem hoje. E está ficando registrado, não é só para nós. Vocês estão dando sustentar. Basicamente, são mais, mas basicamente são 4 tecidos. Tecido ósseo, o cartilaginoso, muscular, sanguíneo. Eu nem sabia que o sangue era um tecido. E o sangue é feito de quê? Com certeza. Hemácias, leucócitos, plaquetas, plasma, não é isso? O plasma, a parte líquida, forma uma porcentagem do sangue, 55%, e o sólido, 45%. Sabemos que essas 3 personagens, leucócitos, hemácias e plaquetas, nascem dentro da nossa medula óssea. Eu tenho a fábrica aqui dentro de mim. Então a célula-tronco se transforma em qualquer um. E inclusive, se ela for transformar numa célula vermelha, ela estirpa o núcleo, a célula abre mão da sua consciência, que é o núcleo, para obedecer o que pensamos e o que sentimos. Por isso que quando nós pensamos coisas não muito boas, o sangue ferve negativamente. Ou coisas nobres, ele se pacifica, se acalma, etc. Plaqueta, eu desmonto a célula, a peça de reposição, pego um carro, levo para o desmanche, transformo em peças. Precisou de tal peça, a reposição. E os leucócitos, os nossos soldadinhos de defesa. Mas é só a pontinha do iceberg. Eu quero criar célula com poder quimioterápico. Eu quero curar o câncer. Eu estou com o pé na cobra, foi o nosso caso. Já sabia que o câncer não está no físico. No físico está o efeito. Você pode tirar todos os pedaços do corpo, usar químio, rádio, tudo que vocês quiserem. Se não aprender a perdoar-se e na sequência perdoar os outros, pelo menos ser indulgente. A indulgência atrai para que haja reconciliação. Acalma, porque eu não vou julgar o fulano. E ele, pela minha exemplificação. E aí você pega, fala, mas essa família aqui parece que tem subdivisões, leucócitos, aí você divide em agranulócitos. Vocês não faltará biologia, vocês não estudaram? Eu não estudei. Academicamente, não, só tenho o primeiro ano primário incompleto. E tem as provas. As provas, né? Prova para comprovar para você. A minha provinha, onde eu levei bomba, que a gente fala levar bomba. 4,5 média geral. Só que eu lembro do que eu já fiz. Se somos seres com milênios de experiências, então um agranulócito, outro tem grano. Nos agranulócitos você divide inicialmente em linfócitos e monócitos. Eu quero achar como criar a célula do poder quimioterápico. Aí você deixa por enquanto aqui o monócito e vamos para a família dos linfócitos. Se divide-as inicialmente em B e T. Os B vão criar as armas, os anticorpos. E o D você divide em 3. Tem alguém que vem para falar, você passou do limite, não pode matar todo mundo, porque
Um vai ser a célula com poder quimioterápico, que a gente chama de natural killer, que é o citotóxico. O outro é o supressor, que vai falar o que pode, e o outro é o auxiliar, que vai ajudar a fazer acontecer. Só que ele mata, e quem faz a limpeza? Aí você pega lá o monócito, ele nasce na medula e faz uma especialização na glândula timo e se transforma numa macrófago, a célula com maior poder fagocitário que faz a limpeza do organismo. Se você fica sabendo disso, você toma mais remédio? Por isso que eu sou quase com 30 anos sem tomar medicação. Vírus não cria doenças, nem micróbios, nem bactérias, porque quando eu morava na roça, caía coisa no chão, você pegava, andava de pé no chão, dava uns bichinhos de pé. A coceira era gostosinha, mas o desastre ia drenando o seu sangue. Então a doutrina é isso. Ela nos ensina o que somos. Conhece-te a ti mesmo. Mas se eu não conheço o que eu sou, eu vivo à beira do poço morrendo de sede. Eu quero buscar no outro a solução que está em mim. A sua fé te curou. O reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses. Por isso a casa espírita é esta escola. Na filosofia nós vamos estudar. Depois, na experimentação, nós vamos compreender. Porque você pode me dar uma receita, falar os ingredientes, e às vezes você está me enrolando. A receita não era aqueles ingredientes e não virá nada. Eu preciso saber. Você me deu a receita, tudo bem. Você está falando que é nesses ingredientes. Então faça comigo o primeiro bolo. Está aqui os ingredientes, está aqui sua receita, me ensina a misturar esse negócio. Se der o resultado do pedaço que você me deu, o mesmo sabor, aí eu compro a sua ideia. E a gente vai comprando a ideia de qualquer um só porque fala e funciona? Porque quantas pessoas têm a receita perfeita para resolver o problema do outro? Aí você olha a vidinha dele, na dele não dá certo. Como aconteceu comigo outro dia. Começamos a diagramação do segundo livro, lá o Tiago, lá na editora, e o negócio não dava certo. Eu fazia um negócio, de repente o livro aparecia com 20 páginas em negrito. Desconfigurava tudo. A semelhança do primeiro, aí nós precisamos interferir e fazer uma parte. Mas só que quando ele começou a fazer isso lá, eu tive uma cólicazinha de vesícula e vomitei de dor. Você imagina? E eu não tomo medicamentos e sou bem resistente à dor, porque eu fiz artes marciais. Tem gente que quer bater nos outros, leva pancada também. Eu só lá vi o desastre e depois a briga terminou. E quando veio para mim o livro, eu comecei a fazer os ajustes, percebendo onde estavam as interferências. Aí eu tive a segunda cólica assim. Agora eu vomitei de dor outra vez, só que agora eu implorei para me dar um analgésico. Porque eu percebi que alguém morre de dor. Literalmente. Ele me deu e falou: já que você não conseguiu dessa vez, ele que pediu o socorro da medicina, que também é de Deus, nós vamos marcar a cirurgia. E desde o primeiro livro que eu comecei a sofrer os ataques, que a minha vesícula petrificou. Para tirar a vesícula sem mudar a casa, acho que não vai dar muito certo, mas já que estou com a vida em risco, porque se explodir esse negócio, ela pode, infeccionada como estava, explodir e eu perder a vida como um todo. Falei, antes ficar mais um pouquinho do que ficar com o corpo inteiro e ir embora agora mesmo. Marcou a cirurgia, já estava internado, esperamos os dias, deu uma folguinha para ir para casa, voltamos no dia. Cadê o médico para me falar? Qual o seu plano de ação? E você espera o profissional, porque nós vamos fazer isso, aquilo, você tem que fazer esse regime, aquilo. E não veio o camarada. E chega a hora,
de eu vestir aquela sainha lá, e ir lá para a antessala. Obediente, eu falei, eu vou. Mas se eu não ver o profissional, eu não entro nessa. E quando ele chega, você se decida. Eu falar que você está meio confuso. Porque tem muita gente na fila. E não deu. Aí veio a vozinha. Quer dizer, o que você prega serve para os outros, né? Para você, vai para casa. Sarou. Estou comendo até torresmo agora. Só que tem equilíbrio. Posso comer até pedra derretida. Mas eu não vacilei na fé. Por isso que no segundo livro nós colocamos, além da fé raciocinada, saber o que estamos fazendo, nós colocamos fé vivenciada. Eu passei pela situação, agora eu posso falar para você o que é uma dor nesse sentido. E fé inquebrantável, quando você se entrega ao holocausto, se é a sua vontade, Senhor, que ela seja feita. Eu não vou lhe questionar. Só me diga qual é a minha parte e eu vou me esforçar. Mas se eu precisar passar por isso, só me fortaleça para que meus ombros suportem o tamanho do fardo. E normalmente ele não dá fardo acima de nossas forças e tudo se torna suave quando nós temos esse conhecimento. Por isso, a doutrina dos Espíritos é uma escola. E no segundo livro vocês vão ver também com Kardec. A melhor oração que existe é a vivenciar a ação, é o que você está fazendo. É a oração que você mais convence quem você quer pedir socorro. Ele, num dado momento, fala o que era o Espiritismo há 18 séculos, senão o cristianismo. Só o nome era diferente. Porque no livro dos Espíritos, a doutrina existe desde a criação. Então, existia muito antes de surgir até o próprio cristianismo. E ele termina dizendo: o Espiritismo está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. E termina dizendo: é uma lei da natureza. Eu nunca pensei que o Espiritismo era isso, uma lei da natureza. Porque tudo que ele traz pode passar pela prova da ciência e realmente merece ser chamado de ciência. Não por pseudocientistas que negam tudo sem estudar, sem buscar a comprovação. Porque se a ciência, com tudo maiúsculo, vamos colocar só o C, realmente estudar o Espiritismo, resolveria todos os problemas da humanidade, principalmente as doenças. E sabe que a causa e a solução está dentro de cada um. Porque a época de Kardec, estamos finalizando para não cansá-los, apareceram 3 personagens de 1813 até 1818, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho antes. E tem um que eu não conseguia dar. Pelo Louis Pasteur, querendo ganhar dinheiro, querendo criar os imunizantes, acusou que os vírus, bactérias, micróbios, vermes que geravam as doenças. Ele tinha que matar esse povo. Então ele criou os agentes para fortalecer o corpo, para enfrentá-los, porque é uma guerra química que acontece no sistema imunológico. Imagina um natural killer lançando bomba que são os anticorpos e o outro fazendo a faxina. É uma guerra patricida que acontece dentro de nós. E veio o Claude Bernard, também cientista e médico, por isso não é verdade. É o ambiente que causa a doença. Quer dizer, é o desequilíbrio psicobiofísico, moral e espiritual do ser que causa as enfermidades. Esse pessoal, conforme Ramatiz... Pode repetir isso, por gentileza? Você falou, é o ambiente... É o ambiente perturbado e esses serezinhos se revoltam. Inclusive está no segundo livro com Ramatiz, da obra Sobre a Luz do Espiritismo. Ele fala que as células se revoltam contra nós, vírus, bactérias, vermes, ultravírus, e isso chamamos doença.
E aí veio outro personagem chamado de Anthony Bechan. Ele falou, além de ser o ambiente, e quem cria os agentes destruidores são os pacientes. Ele chamou na época de prótides, que seriam seres do mundo subatômico que Leon Denis já falara que no interior dos átomos tem parasitas. Sabe que para esses parasitas que criam somos nós. Aí depois você vê Largos Mentais, de Bilhões de Ciclos, o André Luiz, Joana de Andes falando deles também, na destruição do próprio DNA, no cronograma organizacional das células. E ele mostra que quem criava aqueles serezinhos que depois transformavam-se em agentes que bagunçavam. Lembra de um funcionário na empresa, que é o fofoqueiro, que mexe com a vida de todo mundo, inferniza, coloca todo mundo revoltado com o patrão, etc. É mais ou menos assim. Porque eu faço a fofoca. Chico fala, fofoca também mata, meu filho. Porque eu estou destilando o meu veneno. E Emmanuel fala que uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada na engrenagem sensível de uma máquina. Imagina um relógio, você dando uma martelada. É o que faz a emoção. Odeio chuchu. Não gosto de jiló. Detesto pimentão. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Os alimentos, Kardec, o médico, o cientista, o filósofo, o religioso. O sabor depende da educação do paladar. E a ciência comprovou em laboratório: alegria, gratidão, esperança, amor, apreço, fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Agora, se eu estiver dialogando com os alimentos, como Masaru Emoto, o cientista, fez no diálogo com a água, as crianças faziam declarações de amor para uma água poluída e formavam cristais belíssimos, mandalas belíssimas, coisas mais encantadoras. Crianças. No caso de um frei católico, ele fazia os experimentos com a câmara Kirlian. Uma criança adorava comer batatinha. Então, vamos fazer aqui um experimento. Tirou a foto Kira da batatinha antes de ser cozida. Ela tinha um energismo. Depois que cozinhou, ela perde 70% que fica na água, ou um pouco mais. Viu que ela ficou aquela corzinha xoxa. Tirou a foto dela cozida, depois pediu para a criança fazer uma oração. Obrigado, Papai do Céu, pela batatinha que eu vou comer. E tirou a foto. Aumentou 92% no energismo da batatinha. Agora, se eu sei levar um lero com a moçada, como o doutor Deepak Chopra, que é cientista, espiritualista, indiano, naturalizado americano, e fala para você dialogar com a cenoura, com o feijão. Eles querem saber o que você quer que eles façam para você. Se nós vamos fazer o que eles aprenderam lá. Imagine se quem os cultivou é adepto a reclamar, a falar da vida alheia, a mentir. O que eles estão trazendo? Ligações negativas. Sério? E finalizando a experiência do Dr. Newton, lá em Budas Artes, ele tem um espaço enorme. E ele vai na pesquisa com a câmara Kirlian, desde a água magnetizada, normal, depois magnetizada, depois você antes de sorvê-la e depois que você tomou. Aí registra a sua aura. Depois vai para o passe. Você antes do passe e após, como você ficou. E ele faz com o passista também. O passista antes da preparação, depois, etc. Antes da reunião mediúnica de desobsessão e após, como que a sua aura ficou. Antes das cirurgias espirituais que ele realiza, e eu achei chique, porque um médico médio, eu quero ser operado, se for o caso, por esse cara, porque um médico
com outro médico espírito, acho que vai dar um resultado legal. Fez as fotos também. E durante a palestra, que a palestrante tem o tempo que ele conseguir segurar a plateia. E normalmente quando eu falei lá 1h20, 1h10, ninguém reclama, porque foi na palestra que ele percebeu a aura das pessoas que realmente estão ouvindo e querem aplicar o conteúdo, aumentou fantasticamente em relação a todas as etapas anteriores. Porque a informação, o maior de todos os tesouros, a informação, finalizando a nossa fala. O conhecimento nos liberta da ignorância. Joana de Ângeles, está no segundo livro também. E a vivência do conhecimento nos liberta do sofrimento. Por isso, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, tem como força resultante da sua vibração. Você sabe o que é vibração? Na casa espírita é chique, né? Vamos vibrar para o fulano. E não sabe nem o que é vibração e definir de fato o que é um pensamento. Pensamentos são frequências, são estradas. E eu abro uma estrada para alguma coisa chegar até mim, de acordo com aquela frequência. Agora, a vibração é o que eu vou transportar dentro da estrada. E a emoção é o sentimento que eu vou levar naquilo que eu estou pensando. E o amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe na humanidade, passa gerando a vida, nutrindo a vida, organizando e mantendo. Porque como substância ele gera, ele nutre. Como lei ele organiza e mantém. E a caridade é a nossa tarefa principal, porque é o amor em excelência. Fizemos até um trocadilho com Bezerra de Menezes e Miramês. Bezerra fala que a caridade é o amor em excelência. E Miramês fala que o amor é a caridade em todos os seus aspectos. Eu creio que informações tivemos. Agora vamos fazer uma pequena vibração pela nossa cidade. Pelos mais necessitados que estão sendo médios sem saberem, por intermédio dos excessos, principalmente no alcoolismo, etc., sem julgar. Não faça isso, porque apontou lá, grava o cá. Por isso que eu falei do julgamento, e Emmanuel reforça isso na lição número 8 da obra Pensamento e Vida. Quem julga o outro, atrai para si. E daqui a pouco a vida vai convidar a passar pela mesma situação que o outro está passando. Se não nessa vida, quem sabe daqui a pouco. Então inspire com suavidade na certeza que esta vibração de Deus, que esse nome dessa casa máter, não é por acaso aqui nessa cidade. E se imaginarmos o outro centro, Eurípides Barçanufo. Aí você imagina também esse ser que até onde temos notícia, venerando a Deus Jesus, Eurípides também. E eu fiquei imaginando, eu já fui no centro Eurípides Barçanufo. Alguém que conheceu o Mestre pessoalmente. Hoje vim aqui aprender um pouco sobre Deus, sobre amor, sobre a caridade. Quem sabe da outra vinda, como que chama o nome de uma outra casa, que a Isabel me falou? Tem uma terceira, não sei se tem a quarta ou quinta, mas tem uma terceira, não tem? Alguma coisa que fala berço dos humildes. Isso. E eu quero terminar pelo menos no berço dos humildes. Certo? Eurípides Barçanufo. Deus, amor e caridade. Agora, se eu terminar lá, eu já vou para o reino dos céus sem escala. Então, imagine essas casas como focos, como hospitais, como escolas, como centros de iluminação consciencial
e atendimento aos necessitados de todas as frequências, porque todos são filhos de Deus, todos são nossos irmãos. Se não fazemos mais o que alguém está fazendo e não condenamos, significa que nós já passamos pela prova e agimos com compaixão. Compadecemos e exemplificamos para mostrar novos caminhos, porque o exemplo de um transforma o contexto. Imagine esses pontos de luz como esse aqui, expandindo tanto com a nossa doação de indulgência, de mansuetude, e comece a imaginar a caridade. E aí você vai no Livro dos Espíritos. Perguntaram para Jesus, ou melhor, para alguém, o que Jesus pensava a respeito da. Qual o verdadeiro sentido da caridade e como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E a caridade, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Cáritas, por 3 vezes ela afirma: eu sou a caridade. É um espírito, é uma entidade de alta hierarquia, confirmada por Amélia Rodrigues no livro Pela Luz, Pelos Caminhos de Jesus, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, chamado Anjo da Misericórdia. Vocês vão ver caridade, fé, esperança e misericórdia como entidades de alta hierarquia, porque as virtudes em nós são seres, são frações da nossa consciência que nós encarnamos. Encarnamos a paciência, a tolerância, a compaixão, a concórdia, etc. E essas luzes envolvendo toda a cidade e atendendo o plano físico e o espiritual, começando pelos mais comprometidos, mais necessitados. E à luz do esclarecimento, desta forma, a indulgência atrai para a assistência. Ela acalma e ela reergue. O perdão é a sequência. E a benevolência é a pauta. E o perdão é arrependimento, tomada de consciência, mudança de comportamento. E a misericórdia cede o espaço para começar a tarefa de reconstrução. E os benfeitores amigos, em todas as frequências, os agentes da natureza em todos os seus quadrantes, em nome do Cristo, em nome de Deus, manifestem o amor, levando a caridade como processo de iluminação e libertação consciencial a todos os que deram necessidade. Finalizando e relembrando, a caridade é o amor em excelência, e o amor é a caridade em todas as suas expressões. Abraços, luz e paz, e muito amor.